Plenário do Congresso analisa vetos presidenciais e nova sessão para concluir a pauta é convocada para a próxima quarta-feira. Indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. E presidente do Senado garante a votação da reforma da Previdência para a próxima terça-feira. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os parlamentares votaram agora há pouco vetos presidenciais na sessão do Congresso. A repórter Karine Beluso acompanhou tudo e tem mais informações. Boa noite, Karine. Boa noite, Maturana. Dos 9 vetos que foram destacados na sessão do Congresso de ontem, 4 foram analisados hoje e um deles foi derrubado. Portanto, fica prevista a realização de concursos literários regionais por todo o país para incentivar o surgimento de autores iniciantes. Portanto, dos 4 vetos, 3 foram mantidos. Havia muita expectativa, principalmente em relação a um deles, o que vetava a gratuidade pelo despacho de bagagens de até 23 quilos em aeronaves com mais de 31 assentos. Com a manutenção, a cobrança continua valendo. Veja como foi o debate. Com a cobrança da bagagem, nós teríamos a redução da passagem. Todos os indicadores de inflação demonstraram que, passados esses 2 anos e meio, as passagens só fizeram aumentar. Assim como aumentaram os transtornos da população. As pessoas que são obrigadas a, depois que chegam na porta do avião, despachar sua bagagem de mão, porque não há cumprimento da lei por parte dessas empresas. No mundo inteiro é assim, funciona dessa mesma forma. Onde que funciona diferente? Na Venezuela, no México e na China. Somente esses 3 países não cobram, entre aspas, a bagagem. Mas, na verdade, cobram sim. Somos dos mais de 200 milhões de habitantes e só 30 milhões de brasileiros voam. O outro governo diz que agora os brasileiros podem voar. Só pode voar quando tem promoção. Outro item da pauta era a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Mas o texto não chegou a ser colocado em votação porque não houve a conclusão da análise dos vetos presidenciais. O presidente Davi Alcolumbre encerrou a sessão e convocou nova reunião do Congresso Nacional para a próxima quarta-feira, à 13h. Maturana. Obrigado pelas informações, Karine. O Senado aprovou hoje o nome de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. A indicação foi confirmada em plenário depois de ser aprovada numa longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. A nomeação de Aras já foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A indicação de Augusto Aras foi aprovada em votação secreta. 68 senadores votaram a favor e 10 foram contra. Ele precisava de maioria absoluta para ser aprovado, ou seja, mais de 41 votos. Aras vai substituir Raquel Dodge à frente do Ministério Público Federal. Ele vai ficar no cargo por 2 anos. Doutor Augusto Aras, que acaba de ser aprovado pelo plenário do Senado Federal, desejando muito êxito, muita sorte na condução da Procuradoria-Geral da República para que possamos juntos pacificar o Brasil
Eu estou aqui nesta casa há 9 anos. Eu assisti à recondução do então procurador Gugel, a condução e a recondução do Rodrigo Janot e a condução da então procuradora-geral Raquel Dodge. E vi a nossa Comissão de Constituição e Justiça dar a maior votação de todos esses anos que eu aqui estive presente ao doutor Augusto Aras. Antes da votação no plenário, Augusto Aras passou 5 horas e meia em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado por 23 votos favoráveis e 3 contrários. Os senadores perguntaram sobre a autonomia do Ministério Público, meio ambiente, casamento gay e principalmente a Operação Lava Jato. A chamada Operação Lava Jato representou um importante marco no combate à corrupção. As boas práticas ali desenvolvidas devem ser estendidas a todo o Ministério Público e a todos os níveis da esfera política, aprimorando-se métodos e sistemas, sempre dentro da ordem jurídica. Sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador nos Estados Unidos, Aras disse que vai respeitar a decisão do Senado, mas sinalizou que não considera nepotismo. Posso dizer com a tranquilidade de que a súmula que disciplina o nepotismo não a estende a agentes políticos. Em todos os estados, municípios, há filhos e parentes de primeiro e segundo grau, ocupando cargos de secretaria de Estado, secretaria de município, sem que isso atinja nenhum valor constitucional. O senador Fabiano Contarato questionou Aras sobre a assinatura dele numa carta de compromisso da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que trata de temas como cura gay e considera família apenas as que são formadas por heterossexuais. Eu sou delegado de polícia há 27 anos. Eu sou professor de Direito há 20 e estou como senador da República. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília. Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais, estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador. Confesso a Vossa Excelência que imediatamente eu não li aquela pauta inteira. Depois fui ler, fui cobrado, fui ler. E eu vi que apenas o item 7, que é o item que Vossa Excelência se resigna, realmente ela tem um enfoque que está superado pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Aras disse aos senadores que o Ministério Público terá independência, mas em harmonia com os demais poderes. O Ministério Público defende a separação dos poderes e defende que, no universo da sua independência e harmonia, deva, sim, as respectivas instituições tratarem a harmonia, no sentido de que o sagrado interesse público prevaleça, de que o propósito da República, que é o bem comum, seja sempre levado em conta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou em plenário que não convocou a sessão do Congresso na tarde de terça-feira para adiar a votação da reforma da Previdência. Segundo ele, líderes na Câmara e no Senado e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobraram a análise dos vetos e também a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda nesta semana. Davi Alcolumbre se comprometeu a colocar em votação a PEC da reforma da Previdência na próxima terça-feira, de manhã na Comissão de Constituição e Justiça e à tarde no plenário, em primeiro turno, sem prejudicar o calendário estabelecido por acordo de líderes. A decisão da convocação desta reunião do Congresso, que foi diante do apelo de senadores, de líderes e de deputados, assim como foi feito pelo presidente da Câmara. Nesse sentido, eu quero dizer que de maneira nenhuma eu gostaria de cancelar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. De maneira nenhuma eu gostaria de cancelar a leitura do parecer do senador relator da reforma da Previdência. Se cometi um erro, peço publicamente desculpa. O compromisso desta presidência, da Secretaria da Mesa com todos os senadores, é que a gente vote na terça-feira, no plenário da CCJ pela manhã, a reforma da Previdência e
tarde e noite da próxima terça-feira, a gente possa votar em primeiro turno, cumprindo o calendário que foi estabelecido por todos os líderes. Ou seja, o adiamento da votação de ontem não interferirá no calendário apresentado por todos os líderes partidários. A Comissão Mista de Orçamento ouviu hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre as propostas do governo para a Lei Orçamentária de 2020 e para o Plano Plurianual de 2020 a 2023. A reunião acabou sendo interrompida depois de uma discussão entre o ministro e o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O ministro Paulo Guedes confirmou que despesas como salário mínimo, educação básica e saúde preventiva vão continuar com crescimento indexado. Pela proposta da LOA, o valor do salário mínimo vai passar de R$ 998 para R$ 1.039. Desde 2014, as contas públicas estão no vermelho. No entanto, o ministro se mostrou otimista em relação ao cenário econômico. E os resultados já estão vindo. A taxa de risco do Brasil está no menor nível da história. Os juros já estão começando a descer. A economia já gerou mais emprego nesses primeiros 6, 7 meses do que nos últimos 5, 6 anos. Já é o menor déficit dos últimos 5, 6 anos. O ministro também falou sobre a urgência da aprovação da reforma da Previdência e disse que o Pacto Federativo será entregue pelo governo. Guedes defendeu uma comissão mista do Senado e Câmara para análise da reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre a necessidade de mudanças no orçamento. Eu acho que todos nós que estamos na política devemos sempre refletir muito sobre a peça orçamentária do próximo ano, que, como o ministro disse, deixa de forma clara a sinalização que ou nós reformamos o Estado ou nós estaremos aqui apenas validando o pagamento de pessoal e custeio da máquina pública sem nenhuma capacidade de investimento. Mas a reunião teve que ser encerrada após o início de uma discussão entre Paulo Guedes e o deputado federal Glauber Braga. O parlamentar questionou se o ministro teve ganhos bilionários antes de entrar para o ministério e declarou que os governos do PT fizeram ajustes nas contas públicas. Faça a acusação num fórum privado e será processado. Faça. Olha, vamos apurar isso profundamente. O ministro está com a palavra, Vossa Excelência tem a obrigação. Que é isso, pelo amor de Deus? Está suspensa a reunião. Depois dessa audiência na Comissão Mista de Orçamento, Paulo Guedes se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, e no Congresso, deputada Joyce Hasselmann. Davi Alcolumbre publicou no Twitter o assunto do encontro. Reuni-me com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e líderes para tratar sobre a cessão onerosa, proposta aprovada por unanimidade no Senado Federal, no início de setembro, que agora está em análise na Câmara. A questão da cessão onerosa está numa proposta de emenda à Constituição que permite que a União compartilhe com estados e municípios recursos arrecadados nos leilões do pré-sal. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado foi instalado hoje e elegeu Jaime Campos para a presidência do colegiado. O vice-presidente é o senador veneziano Vital do Rego. O senador Otto Alencar, por ser o mais idoso, foi o responsável por conduzir o processo de instalação do Conselho e de escolha dos novos dirigentes do colegiado. Escolhido por aclamação, Jaime Campos disse que vai continuar pautando sua conduta pelo diálogo e pela obediência à legislação. No exercício da política, sou daqueles que acreditam no poder da palavra, no diálogo e nos valores democráticos. Desta presidência, não haverá atos de revanchismo ou decisão exacerbada. Sou um legalista. Vou seguir rigorosamente o devido processo legal, preservando o regimento interno do Senado, o Código de Ética e a Constituição Federal. Eleito vice-presidente do Conselho por voto secreto, veneziano Vital do Rego disputou o cargo com o senador Marcos Duval. Estou aqui para ser um colaborador ao meu companheiro amigo, que tive a oportunidade de integrar em bloco partidário em
aqui nesses primeiros meses e depois, por força de razões de natureza pessoal, não podendo mais estar, senador Marcos Duval, entre nós não há disputas. É extremamente salutar, afinal de contas, todos indistintamente aqui propugnamos por esses bons encaminhamentos. Após a eleição, Jaime Campos e Veneziano receberam os cumprimentos dos demais integrantes do Conselho. Um conselho que deve sim ser presidido por alguém experiente, por alguém experimentado, por alguém equilibrado, e o senador Jaime Campos, com seus predicados, fará esse trabalho de legitimação, de eficiência e de condução do Conselho de Ética. Desejar a vossas excelências e a todos os conselheiros um ótimo mandato. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis no país. Nós não podemos jamais permitir que esse Conselho seja o ponto recursal de qualquer tipo de intriga ou qualquer tipo de perseguição com qualquer outro colega e muito menos extrapolamentos possam vir ser cogitados a acontecer nesse Conselho. Dar os parabéns pela posição como presidente dessa comissão tão importante. Também parabéns ao amigo Veneziano pela vitória de forma democrática para assumir a vice-presidência. Sabe que pode contar comigo independente de qualquer coisa, nós estamos aqui trabalhando junto. A intenção é contribuir para a gente poder preservar a imagem e a integridade do Senado. Compete ao Conselho de Ética atuar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar no Senado. Para isso, o colegiado deve se pautar pelas normas do Código de Ética, do Regimento Interno e da Constituição Federal. O Conselho de Ética é responsável por receber e analisar representações ou denúncias contra senador, que podem resultar em medidas disciplinares como advertência, censura verbal ou escrita, perda temporária do mandato e perda do mandato. O Conselho é integrado por 15 membros titulares e mesmo número de suplentes, eleitos para mandato de 2 anos. Como vimos agora há pouco, o subprocurador da República, Augusto Aras, foi questionado sobre o conceito de família somente como união de homem e mulher e sobre a cura gay. O questionamento foi feito pelo senador Fabiano Contarato, que conversa sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Olá! A união de famílias homoafetivas foi tema de questionamento na sabatina do então indicado à Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Fabiano Contarato, autor do questionamento. Ele é da Rede do Espírito Santo. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Senador, o senhor tratou de forma pessoal uma questão que impacta a vida de milhões de famílias brasileiras, famílias como a sua, famílias homoafetivas. Como foi esse questionamento na sabatina do então candidato à Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras? Bom, nós temos que entender que nós passamos de um processo de redemocratização no Brasil, de 84 até 88, com a Constituição Cidadã, que se diz a lei das leis, né? A espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Com a Constituição de 88, foi expresso o fortalecimento do Ministério Público. Então, o Ministério Público, hoje, ele tem uma função dúplice. Ele é o dominus litis, a teor do que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal. O que é isso? Ele é o titular da ação penal, ele é o dono da ação penal. E ele exerce uma outra função muito importante, que ele é custos legis, que ele é fiscal da lei. É ele que luta pelos interesses coletivos, pelos interesses individuais, pelos interesses difusos, pelos interesses das minorias, da população indígena, pelo meio ambiente, enfim. O campo de atuação do Ministério Público é muito forte. Agora, é lamentável que no Brasil, em pleno século XXI, todas as conquistas advindas para a população LGBTI nunca foi resultante do processo legislativo. Porque quem dentro de um Estado democrático de direito, da autonomia e harmonização entre os poderes, você tem o poder legislativo cuja função precípua é criar leis, editar as leis. O executivo administrar o Estado e executar as leis criadas pelo Legislativo. E o Judiciário dirimir os conflitos. Só que essa casa, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, há muito tempo vem se acovardando diante de pautas de extrema importância,
nós estamos em pleno século XXI, mas que, infelizmente, estamos tratando de fatos e de pontos específicos que parece que estamos na era medieval. E as relações homoafetivas sofrem com isso. Tanto que todas as conquistas da população LGBTI foram por decisões judiciais. Por que foram por decisões judiciais? Decisões externas ao Congresso Nacional, ao Congresso, né? Porque também é uma premissa constitucional que o judiciário não pode se eximir de dizer o direito, mesmo quando não existe uma lei. Então, quando o Congresso se acovarda, se apequena e cede a uma pressão de uma camada ou de uma casta ou por ideologia, alguém tem que dizer o direito. Então, você vê aí, o direito de inserir um companheiro ou uma companheira homoafetiva na Previdência foi por decisão judicial. O direito de colocar no imposto de renda, fazer declaração em conjunta, foi por decisão judicial. Recentemente, a inclusão do nome social. O CNJ que veio falar que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é possível, porque hoje o conceito de família é totalmente diferenciado, porque ele está embasando em cima do artigo 3º da Constituição, que diz que um dos princípios no Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. E o conceito de entidade familiar, ela já ultrapassou, ela não só é mais aquela estabelecida entre um casamento heterossexual, entre um homem e uma mulher. Isso já existe, isso já está mais que ultrapassado. Tanto que o próprio Supremo sacramentou e estabeleceu a possibilidade. Então, a possibilidade de casais homoafetivos adotarem, como é o meu caso, por exemplo, tudo foi por conquistas, não pelo processo legislativo, mas por decisão judicial. Eu estou fazendo questão de fazer esse recorte. Esse preâmbulo. Isso. Por quê? Porque eu questionei a ele justamente isso, porque a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANJURE, expediu uma carta de tópicos e princípios em que ele assinou essa carta. Ora, o Ministério Público, ele não é um funcionário do presidente da República, nem de quem quer que seja. O Procurador-Geral da República, ele ocupa uma função com isenção. Isso está lá no artigo 127, parágrafo 1º. Ele tem que ser independente, ele tem que ser impessoal, ele tem que ter unidade. Então, como que ele se antecipa, assina essa carta, e nessa carta, aí que é o problema que foi grave. Então, quais são os principais conceitos que essa carta traz, né? Ela traz no item 7, precisamente, que o conceito de família se restringe apenas à relação heterossexual. Ora, isso vai contra já a decisão tanto do Supremo como do CNJ. Ela chega ao ponto de estabelecer e chamar as pessoas por orientação sexual como paciente, como doença, estabelecendo cura gay, falando que ele pode ser tratado, o paciente pode ser tratado para reversão sexual. Quando o próprio Conselho Federal de Psicologia, desde 99, já editou uma súmula falando que homossexualidade não é doença. Então, veja, nós estamos em pleno século XXI, e onde que você tem uma carta assinada por um candidato a Procurador-Geral da República que assina, aquece, concorda com esses tópicos. E foi aí que eu questionei a ele. Eu sou casado, graças a Deus, com o Rodrigo. Eu tenho um filho, Gabriel, estamos esperando outro, tenho fé em Deus. E eu questionei, o senhor não reconhece a minha família? Eu não tenho família? Eu sou subfamília? E digo mais, eu sou doente? Eu tenho que ter tratamento? Em que país que nós estamos vivendo? O Brasil precisa de tantas pautas relevantes. Nós temos o desemprego que está aí, nós temos a recessão, nós estamos com uma reforma da Previdência batendo na porta que vai acabar com o direito de muitos trabalhadores, principalmente a população menos favorecida. Você passou da hora de instituir imposto sobre grandes fortunas, de ter uma visão macro, de alavancar a economia, e nós estamos discutindo pautas extremamente conservadoras e fundamentalistas, falando em cura gay, falando que a família, a entidade familiar hoje no Brasil só pode ser concebida em pessoas heterossexuais entre homem e mulher. E qual foi a resposta do procurador, senador? O que mais me assustou foi isso, porque ele falou que ele não leu a carta na sua totalidade e que ele não concordava, obviamente, com aquilo. E quis argumentar que o conceito de família vem da Constituição. E eu fiz um contraponto falando que a decisão do Supremo ela foi além. Nós não podemos ter um comportamento positivista, napoleônico,
convicto. Daí a função do jurista. Você não pode fazer uma interpretação literal, gramatical. Você tem que fazer uma interpretação histórica, lógica, sistemática, de direito comparado. Por isso que, muito bem, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal falaram, olha, na atualidade o conceito de família não é aquele que foi estabelecido lá em 88 entre homem e mulher. Porque ali está como direito, como uma cláusula pétrea, que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. É que nós não podemos, está aqui no artigo 3º, ele fala claramente, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. A Constituição, ela é cidadã, ela é clara quando diz no artigo 5º que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Senador, e como o senhor avalia o papel do Ministério Público e do novo Procurador-Geral sobre os direitos da população LGBTI? Eu fico preocupado, ele garantiu que vai cumprir e, obviamente, que tem que cumprir, porque isso já é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já está pacificado, já é uma determinação também do Conselho Nacional de Justiça, mas o simbolismo do comportamento é que me assusta, porque nós temos pautas para serem evoluídas e, como eu disse, todas as conquistas até hoje foram só por decisão judicial. Principalmente agora, quando você tem um presidente da República, com todo o respeito, e aí eu estou preservando o princípio da impessoalidade expresso no artigo 37, mas que ele verbaliza e dissemina o ódio, o preconceito. O que eu posso esperar de um presidente que ele chegou ao ponto de dizer que ele não corria o risco de ter uma negra porque os filhos foram bem educados? Ele chegou ao ponto de dizer que você ter um vizinho homossexual desvaloriza o seu imóvel? Ora, isso é muito sério no Estado Democrático de Direito. Para isso que o parlamento tem que estar atuante. Para isso que eu estou aqui. Aqui o senador tem que ter coragem para enfrentar, para fazer projeto de lei, projeto de emenda constitucional. O que não for possível aqui, judicializar como eu tenho feito. Só esse ano eu já entrei com 18 ações em desfavor do comportamento do presidente ou de ministro de Estado por violação a direitos e garantias individuais e coletivos, a violações de tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Passou da hora desse Senado dizer a que veio, para que veio. A população deu um recado muito forte nas últimas eleições. Ela estava cansada com os mesmos resultados. Mas não basta ser novo na política, é necessário que seja novo com ideias novas. Porque se você é novo na política e chega aqui e se deixa contaminar pela prática da velha política, eu não digo que você nem está trocando 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. E quem vai perder com isso, mais uma vez, é a população brasileira, que clama e tem sede de uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, e quem sabe um dia, todos seremos iguais perante a lei. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.